dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão nos assistindo ou nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao VimoCast. É um imenso prazer estar aqui novamente com vocês, ao lado da nossa queridíssima Su. Su, saudade já de uma gravação nesse estúdio, nessa mesa, com tudo. E hoje com um convidado que vai desafiar vocês a compreender a profundidade do que a gente vai conversar aqui hoje. A Suélia me trouxe, eu falei, nossa, você foi longe, você foi profunda. E aí estamos. É verdade. A gente recebeu tantas pessoas especiais aqui, né, no nosso podcast, e acho que sobre essa construção da importância do cuidado paliativo. E a gente teve a conversa com esse colega que já vamos falar quem é, e ele trouxe um olhar sobre um caso dentro da realidade dele. E depois que eu conheci, que ele me trouxe essa questão, eu pensei, nossa, a gente precisa trazê-lo para entender aonde que entrou a questão não só do cuidado paliativo, mas da humanização do cuidado, quando ele fez essa reflexão especificamente desse caso. Mas a gente vai falar para vocês mais à frente desse caso. Estamos aqui com o grande Alessio Sartorelli, patologista. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Imagina, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui, conversar um pouco com vocês. Tô cheio de dúvidas a respeito da nossa conversa, porque eu tenho algumas dúvidas sobre mim mesmo, assim, e até uma provocação, uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu acho que a gente não deve responder agora, mas talvez no final. Porque o que eu, um patologista que faz diagnóstico, vou ter tanto a acrescentar ou acrescentar de formas interessantes na conversa sobre cuidados paliativos, né? Eu vim para cá com essa dúvida na cabeça, mas eu topo o desafio e acho que a gente vai conversar e filosofar sobre bastante coisa bacana. Eu só agradeço pelo convite. Na pior das hipóteses, vai ser uma conversa muito boa. E aí a gente já vê, né, como que o cuidado paliativo pode e aborda várias áreas relacionadas ao cuidado ao paciente, diretamente ou indiretamente. Esses são os pontos que a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas a gente, como bom paliativista, e eu sei que você está imerso no mundo do paliativo pela Adriana, sua esposa, a gente gosta de começar pela biografia. E certo. A gente gostaria de começar ouvindo quem é o Alessio. Tá certo. Vamos lá. Essa não é uma pergunta fácil, tem várias camadas, né? Mas enfim, resumindo. Eu sou médico, sou patologista, trabalho aqui em Brasília num laboratório privado, essa é a minha rotina profissional. Além disso, eu sou marido da Adriana, que é intensivista pediátrica e fez pós-graduação em cuidados paliativos, e foi ela que me puxou a pensar sobre esse assunto nas nossas discussões. Ela fez o curso e ela levou muita coisa para casa e eu indiretamente absorvi algumas coisas. A gente somos pais de 2 meninas lindas e eu vim de São Paulo, assim, eu sou paulistano, saí de São Paulo para fazer faculdade de medicina no interior do estado de São Paulo. Então saí de casa para começar a me virar sozinho relativamente cedo, não necessariamente sozinho, porque meus pais sempre deram um baita suporte, mas enfim, tinha que resolver os problemas, né? Tem vazamento em casa, eu que vou fazer, resolver e tal. Depois, terminando a residência de patologia, eu vim para Brasília a convite do patologista aqui para trabalhar no laboratório e daí fiquei fazendo esse trabalho até hoje. Nesse tempo todo, desde que eu saí de casa principalmente até agora, eu considero que o meu jeito de enxergar o mundo mudou bastante. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha uma mentalidade muito mais provinciana de que as coisas todas boas estão aqui, eu não preciso sair de São Paulo para fazer nada. Felizmente eu descobri muito rápido que viver fora da capital de São Paulo tinha qualidades muito boas, tinha coisas fantásticas para se fazer e muito pouco eu perdia mantendo minha família indo lá visitar. E depois que eu vim para Brasília, duvido que haja algum lugar melhor para se morar no mundo do que aqui. Mas isso é tema de outro assunto. Esse é dos meus. É fantástico. Mas enfim, e ao mesmo tempo a nossa visão de mundo muda, porque quando eu resolvi fazer patologia no final da faculdade, eu lembro de comentar isso com alguns colegas de faculdade. O meu interesse em fazer patologia, um dos maiores interesses, era porque patologia eu tenho que estudar bastante, vou descobrir um monte de coisa, aprender um monte de coisa. Foi no final da faculdade. Foi bem no final. Foi bem no final. Na metade para o segundo semestre do último ano.
E eu tinha uma ilusão de que o patologista era o cara que sabia tudo das doenças. Então eu ia ser o cara que sabia. Isso é balela. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. A gente sabe um pouco da nossa área. E outra coisa que me levou a fazer patologia é porque eu não queria lidar frente a frente com os pacientes. Eu não gostava de atender em ambulatório. Eu atendia bem o primeiro paciente, fazia toda a anamnese, exame físico, tudo perfeito. O segundo eu já estava fazia direito. O terceiro eu já estava de saco cheio, eu não queria mais repetir todas aquelas perguntas e tal. E eu acabava meio que, não maltratando, mas sentindo que eu não estava me entregando do jeito que devia entregar. Falei, acho que essa vida de atender pessoas durante o dia todo não é para mim. E eu gosto de estudar, gosto de ver coisas, gosto de ciência, gosto de microscópio, eu acho que eu vou fazer isso. E deu certo, acho que eu virei um patologista decente. Grande referência, inclusive, aqui em Brasília. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai tendo experiências de vida, experiências profissionais, a gente vai vendo que as histórias das pessoas são importantes para a vida das pessoas e para a nossa vida, e inclusive para o nosso trabalho. E eu passei a me interessar mais por outras coisas que eu não me interessava antes, como descobrir histórias das pessoas, avaliar com os pacientes as informações que às vezes não vem no pedido médico dos exames que a gente está vendo e tal. E as coisas vão se somando com as nossas experiências pessoais e você vai vendo, a gente vai vivendo, conforme a gente vai vivendo, a gente vai acumulando experiências e frequentemente essas experiências são acrescentadas de sensações e sofrimentos. E conforme você vai acrescentando sofrimentos à sua história, felizmente parece que a gente vai tendo a vontade de tentar avaliar um pouco melhor o sofrimento do outro e ver se tem alguma forma de amenizar. Coisa que eu não pensava quando eu me formei, quando eu estava fazendo residência. Eu só tenho que dar um diagnóstico aqui, o resto do problema não é mais meu. Agora, cada caso que eu pego no laboratório que eu penso para avaliar, eu olho o nome do paciente, olho a idade, fico tentando imaginar qual que é a condição que aquele paciente está, quais são as angústias que ele está tendo, não sei o quê, e tento não prejudicar ele com o laudo que eu vou fazer. A minha maior preocupação é essa, assim, como não prejudicar. Tentando dar história para as lâminas. Também, de certa forma, sim, saber imaginar de onde veio aquilo. Mas antigamente eu não tinha essa preocupação. Tipo, eu tenho que dar um diagnóstico e fazer um laudo. Posso até dizer que eu não sei o que é, mas eu tenho que dar um laudo. E às vezes dava um laudo que não era o mais adequado, deixava de falar alguma coisa que era importante, falava alguma coisa que não era. Hoje em dia, minha preocupação maior é como eu vou fazer um laudo que não prejudique essa pessoa. Por exemplo, eu não posso acelerar no diagnóstico, falar alguma coisa que eu não tenho certeza, correndo o risco dela sofrer um overtreatment, um tratamento a mais. Mas também não posso deixar de dar alguma informação que eu ache pertinente, mesmo que eu não tenha certeza absoluta, mas que eu tenha uma forte sensação e que vai fazer diferença e que vai fazer bem para ela naquilo. Então, são todos esses jogos a gente vai acumulando com a experiência. E acho que, resumidamente, de onde eu vim para onde eu cheguei agora, passa mais ou menos por aí. Eu queria apontar 2 pontos aqui. Primeiro, um forte abraço para nossa querida Adriana. Com certeza. Fez turma 3, não é isso? Turma 3, um forte abraço aí. E um beijo também. Aí, ó, maravilha. Grande querida, um beijo. E o segundo ponto é, a gente fala que o VimoCast é o podcast que fala da carreira do profissional que lida com o sofrimento. E na sua fala, você comentou que inicialmente era uma questão muito diagnóstico, olhando só para isso, mas que você começou a imaginar o sofrimento que está por trás daquele paciente que está envolto naquilo, né? E dentro, por exemplo, do paciente, né, oncológico, a gente fala da jornada do paciente oncológico. E um dos primeiros pontos é o diagnóstico. A espera, às vezes, no tempo, para se ter o diagnóstico, certeiro ou não, daquilo que foi levantado como hipótese. E é uma das pontas que você participa ali, né? Realmente aquela ansiedade, né? De vez em quando a gente vê pacientes compartilhando sobre a ansiedade da espera, né? Enfim, e aquilo, se o diagnóstico vai vir maligno ou não, né? Então, e sabe o que? Para mim ficou posto escutando, talvez um pouco da resposta que você trouxe no início, né? Mas será que eu estar aqui dentro, né, de falar sobre cuidado paliativo, na perspectiva do VimoCast, que é para falar sobre o profissional que cuida de sofrimento, como você olha para isso, como você lembra disso, que quem está lá, quem vai receber o diagnóstico da lâmina, aquilo vai ter um impacto para a vida dela e aquilo vai ter um sofrimento? Sim, faz total sentido você estar aqui falando sobre isso. Sim, esse ponto que você levantou do tempo de espera do exame é uma questão que cada vez mais a gente fica pensando nela. Acho que todo mundo já fez algum exame laboratorial e ficou esperando por resultado, mas muitas vezes é só um exame de rotina, às vezes você até esquece que fez. Mas os casos, a maioria dos casos com os quais a gente lida no laboratório são diagnósticos oncológicos, são biópsias feitas para diagnóstico de câncer. E a gente tem que reconhecer, mesmo quem não passou por essa experiência de ficar na expectativa por um diagnóstico oncológico, tem que reconhecer que essa espera ela é angustiante.
E, por exemplo, eu não passei por essa ansiedade de aguardar um diagnóstico oncológico, mas já passei pela ansiedade de aguardar um diagnóstico laboratorial. E você sabe que cada hora conta, cada dia conta, e se tem um final de semana no meio, você fica. Então isso é uma coisa que ainda é deficiente nos laboratórios, tem melhorado bastante, mas ainda tem muito a se fazer, mas ao mesmo tempo tem uma barreira. Esses exames, sobretudo os exames anatomopatológicos, de fragmento de tecido que precisa ser processado, ou testes imunistoquímicos, ou testes de biologia molecular, genéticos, eles levam algum tempo. O que a gente não pode ou tem que tentar evitar é que esse tempo seja além do necessário, né? A gente sabe, por exemplo, você vai fazer um sequenciamento de última geração de um material tumoral, que pode dar uma pista para uma terapia de última personalizada. Esse exame demora pelo menos 20 a 30 dias, não tem como. Mas eu não preciso fazer ele demorar 30 a 40 gastando 10 dias com partes burocráticas. Essas coisas a gente consegue tentar manipular. Mas infelizmente não é igual a um exame de sangue, a maioria deles, que você consegue deixar uma amostra no laboratório, ele vai correr numa máquina e no dia seguinte talvez você já tenha um resultado. Então é um pouco mais angustiante os diagnósticos oncológicos por conta do tipo de exame também. Mas eu acho que o nosso papel, estando nesse local de atuar no diagnóstico, é tentar diminuir isso. Não precisa, tudo bem, não vai ser em 10 dias esse diagnóstico, mas não precisa ser em 40. Vamos tentar, otimizar, reconhecendo que do outro lado tem alguém que está precisando desse diagnóstico. E às vezes a gente fica pensando, não, mas a lesão dele é benigna, assim, eu já vi que só falta um detalhe para liberar o laudo. Você sabe que é benigna, você ficou tranquilo, mas ele ainda não recebeu, ele ainda não sabe, então não tem não é um motivo apaziguador para esperar um pouco mais para tentar liberar. Isso é uma questão que ainda tem que ser muito discutida e assim, as partes burocráticas nesse trâmite de fazer exames, elas consomem bastante tempo, seja por falta de informação que a gente recebe para avaliar o material, seja por trâmites com as fontes pagadoras, os convênios precisam autorizar, não precisam. Então tudo isso, assim como por exemplo um paciente que precisa fazer uma cirurgia, às vezes ele fica muito tempo aguardando porque o convênio não liberou a cirurgia. No nosso caso tem uma contrapartida similar, normalmente não tão drástica, mas que às vezes a parte burocrática impacta no tempo de resolução, e é uma coisa que a gente pode fazer para dar conforto para esse paciente, para essa pessoa que está precisando do resultado, e que não é técnica, é uma coisa burocrática. Né? E como é que foi se construindo essa sensibilidade que você tem para a espera do outro? Que esse tempo do outro demora muito tempo. Isso você recebeu na sua formação? Isso foi da sua vida? Como é que foi isso? Pois é, apesar de eu achar que a gente foi exposto a isso na formação, durante a residência, tinha lá as datas de liberar exame, não podia passar, era cobrado, mas eu acho que comigo, pelo menos, essa sensação veio com a experiência, veio com o decorrer do tempo. Quando eu era um patologista recente, não me importava muito, eu tinha que liberar o caso na data, e se eu precisasse passar mais tempo para estudar ele melhor, eu ia passar mais tempo, porque o mais importante era eu fazer o diagnóstico o mais correto possível. Hoje em dia eu não acho mais que seja tanto assim, eu preciso fazer um diagnóstico correto e que ele seja o mais correto possível, mas às vezes eu posso dar uma primeira impressão e depois ficar aprofundando aquele exame, e essa primeira impressão já permite que o médico e que o paciente comecem a tomar as condutas e diminua essa ansiedade, essa expectativa. Mas isso me veio com o passar do tempo, com as conversas com os outros médicos a respeito dos casos, com algumas conversas com pacientes. Queira não queira, embora eu fique dentro do laboratório, atrás do microscópio vendo lâmina, uma vez ou outra alguns pacientes vão procurar, batem na porta e a gente consegue atender. E a gente consegue por aí perceber um pouco que talvez o que eu estivesse pensando não fosse o mais importante, talvez o mais importante seja o que eu preciso entregar para ele, né? Assim como, por exemplo, participando de reuniões nos tumor boards, com oncologistas, radioterapeutas, várias especialidades médicas tentando tratar dos pacientes com câncer, a gente começa a perceber que aquilo que eu aprendi nos livros para fazer um laudo histopatológico, tá bom, é bacana, tem tudo que a célula está me contando ali, mas o que o oncologista vai usar para tratar o paciente talvez seja só 10% daquilo, talvez 90% não seja importante naquele momento. E talvez ele esteja preocupado com alguma outra possibilidade que não é protocolo para aquela doença, mas que eu posso extrair informação. O paciente numa determinada condição, por exemplo, pode procurar determinado tratamento que não está no protocolo, nos guidelines para aquela doença, mas ele fala, você consegue pesquisar tal coisa? Aí a gente consegue e entrega, quer dizer, é uma coisa individualizada também as necessidades. A gente tem os protocolos para as biópsias, para as doenças, mas dependendo das informações que a gente tem de cada caso, a gente consegue procurar ou entregar informações individualizadas, e isso faz parte também
Legal do nosso dia a dia. Essa questão do tumor board. Eu vou ser muito sincera. Hoje eu vou para as reuniões porque tem o meu viés do cuidado paliativo. Sim. Tô até lembrando uma última reunião que eu vi de sarcoma. Aí tava casa uma mulher de 100 anos com sarcoma. Eu fiquei, quem será essa senhora? Eu ficava, não. Aí de repente eu tava, mas será que ela tem filhos? Será que dói? Quando eu vi a imagem, como é que ela chegou lá, coxa, né? Eu falei, meu Deus, isso deve estar doendo muito. Como será que ela tá aí? Às vezes eu não vejo um espaço para falar sobre isso e às vezes eu me sinto angustiada de engolindo essas sensações de não é sobre isso agora, não é sobre isso agora. E eu queria que você compartilhasse aquele caso que você teve, que você nomeou como patologista a necessidade de a gente olhar para além daquilo que um oncologista perguntou para você, né? Como patologista, o que você sugere? E aí você trouxe uma pergunta que foi muito interessante. Assim, essa informação, essa situação não veio do nada, né? Como vocês comentaram, a Adriana, minha esposa, ela fez pós-graduação em cuidados paliativos e a gente conversava bastante em casa. E ela começou a me passar algumas coisas, alguns conceitos, e como vocês dizem, tem algumas coisas que depois que você vê uma vez, você não consegue não ver mais. E esse caso emblemático, eu não vou lembrar detalhes específicos do caso, mas eu lembro que era um caso dramático de uma paciente jovem com um tumor agressivo, disseminado, metastático, numa condição social delicada também, que ela não tinha uma rede de apoio muito relevante, e estava num tumor board com vários especialistas, oncologistas, radioterapeutas, pessoal falando sobre medicina nuclear, radiologia, várias especialidades médicas, inclusive patologia. Acho que não tinha cuidados paliativos, mas eu tenho uma história interessante também sobre isso para falar depois. E aí a gente foi discutindo sobre o caso, o que fazer, o que não fazer, como tratar a doença dela, como não tratar, o que dá para fazer, mas ela não tem acesso a isso, mas ela não tem acesso àquilo, não sei o quê, e está em sofrimento. E quando chegou na vez de eu, como patologista, falar, eu falei, sobre o tumor eu não tenho muito mais o que falar do que tudo essa gravidade que vocês já descreveram, mas no meu ponto de vista essa paciente precisa de alguém que pegue ela e veja o que está incomodando mais, quais são os sintomas principais, quais são as principais preocupações dela com a doença ou sem a doença, talvez independentemente da doença, e como amenizar isso, vai ser a maior benfeitoria que a gente pode fazer para ela. E com isso eu acho que talvez a maior ação que a gente pode fazer para ela seja acionar os cuidados paliativos. Eu lembro que teve eu não lembro se ela era residente ou se era uma oncologista recém-formada na ocasião, que ela se eriçou um pouco, falou, não, mas a gente não vai desistir dela, a gente quer tratar ela. Aí eu falei, não, pera, você não me entendeu bem, eu não estou falando que a gente não vai tratar, eu estou falando o contrário, a gente vai tratar ela melhor ainda. Talvez com pessoas que tenham mais condições de fazer coisa boa para ela do que o que a gente está fazendo. Então, vocês têm um papel fundamental nessa desestigmatização dos cuidados paliativos. Eu confesso que, por muito tempo, na minha formação e no começo dos meus anos profissionais, cuidados paliativos, o resumo era esse: não temos mais o que fazer por esse paciente, manda para lá. E a gente vê que não é, totalmente o contrário. Cuidados paliativos começam talvez até antes de alguém ter uma doença, né? O cuidado consigo mesmo, o cuidado com as outras pessoas. E esse caso foi emblemático e foi, acho que por conta dessa experiência que você falou, opa, tem um patologista que entende alguma coisa sobre isso que a gente faz, né? E tem esse olhar, né? Você comentou bem no início. Esse olhar para o sofrimento. Esse olhar para o sofrimento. Você comentou, né, do papel de você quando está frente a um diagnóstico, até para evitar overtreatment. E aí, recentemente, eu até fiz uma fala sobre overtreatment, e uma das coisas que a gente fala, que é bem isso que você pôs, a gente está tratando a doença ou a gente está cuidando da pessoa? Que é uma diferenciação importante que nós, como profissionais da saúde, não podemos não esquecer. Independente se está em frente a uma lâmina ou se está ali fazendo atendimento. E essa sua fala, frente a um público que fazia atendimento clínico, chamou muita atenção nisso. Porque era isso, você conseguiu, por meio da história que você foi pegando ali, ter esse insight que outros colegas que estavam frente a paciente não conseguiam ver. Eu acho que esse negócio, essa coisa que você comentou de nós profissionais da saúde, precisamos perceber, isso é fundamental. A minha geração de médicos formados, e até um pouco depois também, foi muito formada com a figura centralizadora e central do médico na tomada de conduta, e muitas vezes, quase sempre, na conduta para tratar uma doença. O que a gente vai fazer para tratar essa doença? A gente vai tratar essa doença com esse tratamento. Então vamos fazer esses procedimentos para tratar a doença. Tá, tudo bem, tá certo. Mas muitas vezes o doente como um todo, a pessoa que
porta a doença não era tão levada em consideração. Então a pessoa falava, não, eu não quero fazer esse tratamento. Ah, esse é o tratamento que eu tenho para propor para você. Se você não quiser fazer, você vai procurar outra pessoa. Né? Felizmente, eu acho que tem muito a se discutir sobre a educação médica atualmente no Brasil, mas eu acho que uma das coisas boas que tem acontecido é que eu acho que as pessoas que estão se formando mais recentemente estão tendo uma visão mais do doente, da pessoa, como um portador da doença e que a gente precisa tratar o conjunto. E muitas vezes, inclusive, tratar os arredores, a família, as pessoas que moram com ela, que vivem com ela, com quem ela se preocupa. E não só a doença. Se a gente tratar só a doença, a gente continua deixando uma pessoa que às vezes nem deixa, né? Mas continua com uma pessoa que precisa de cuidados. E eu acho que isso, felizmente, essa parte tem mudado. Mas em gerações anteriores, a visão é muito como tratar a doença. E muitos dos tumor boards que eu participo, eu ainda vejo, como nesse caso que a gente estava falando, eu ainda vejo isso. Temos uma doença para tratar. Não vamos desistir de tratar a doença. Sim, tudo bem, vamos tratar a doença. Mas e tudo que está envolvendo a doença? E tudo né? o restante. Teve um caso, o primeiro tumor board que eu vi, que eu participei com um paliativista que aparecia... Só um ponto, Alice. Explica para quem está nos ouvindo o que é um tumor board. Talvez às vezes o colega nunca teve contato. A gente tem diversas pessoas do país e da área da saúde. Não, é interessante. Tumor board é tumor de tumor, board de uma mesa de discussão, como a gente está fazendo aqui. É uma conversa sobre os casos oncológicos. Legal. E assim... Costuma ser uma reunião de vários especialistas que tratam de câncer para discutir casos de pacientes com câncer e quais são as melhores condutas. Antes dos tumor boards acontecerem, o paciente estava no oncologista, ou no radioterapeuta, ou no mastologista, enfim, no paciente que ia tratar, aquele médico tomava as condutas e falava para o paciente, você vai fazer tal coisa. Mas, como praticamente em tudo na vida, a gente percebeu que dividir a responsabilidade, dividir as informações, traz benefício para o paciente. Exato. Então, tumor board são várias visões de vários ângulos diferentes dentro de várias especialidades médicas, trazendo os seus conhecimentos para no final das contas, e isso tem vários dados publicados, como a discussão de caso em tumor board melhora a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes. Exato. Eu acho que a gente ainda está limitado a muitas vezes restringir os tumor boards às especialidades médicas. Eu acho que se a gente incluir outras especialidades de saúde, os tumor boards tendem a ganhar, até chegar no cúmulo que eu acho que hoje em dia é inviável, mas talvez incluir o próprio paciente no tumor board. Eu acho que não dá para fazer isso de uma hora para outra de repente, porque no tumor board é como a gente está aqui conversando. Todo mundo se sente à vontade, às vezes um briga com o outro. E é normal ter algumas discussões e algumas brigas, e às vezes são mais acirradas. Igual a gente tem em casa. Tem casas que discutem mais, tem casas que discutem menos, mas são equilibradas. Agora, para um paciente numa situação, né, ele está preocupado com aquilo, estão falando sobre a vida dele, ele vê uma relação, às vezes, que parece tensa, pode não ser muito saudável. Então, talvez, para a gente conseguir colocar pacientes dentro dessas reuniões, a gente precisa que todo mundo tenha uma percepção de que a gente precisa mudar a postura de lidar com aquilo, e algumas pessoas não querem muito mudar essa postura. Mas você consegue visualizar esse cenário do tumor boarding com o paciente? Hoje em dia, não. Mas eu acho que com algum investimento em educação médica e alguma prática, eu acho que tem... Assim, eu não consigo encontrar desvantagens. Olha o olhar do Alex. Isso é muito interessante, porque você está falando de algo que é trazer o maior especialista nele mesmo. Porque o maior especialista em mim sou eu mesmo. Faz todo Quem sentido. mais sabe sobre a minha biografia, sobre o que é importante para mim dentro disso, sou eu. Então isso é importante nesse sentido, que é de trazer a biografia, né, da sua ouvindo ali, mas quem que será essa pessoa? Se a pessoa tá ali é um ponto, né? Claro que a gente tá falando de uma situação futurística, assim, que precisaria de um grau de educação, mas é o que é a medicina centrada realmente no paciente. Porque a gente tá todo mundo, e é interessante para quem tá nos ouvindo, entendendo que esses tumor boarding mostram a complexidade dos casos. E que tem vários profissionais de diferentes ângulos olhando para tentar chegar ao melhor tratamento ali, ou a melhor escolha, né? Então, esse é um ponto muito sensível. Entendi. Mas aí você estava compartilhando... Teve o primeiro caso que eu vi, o primeiro tumor board que eu participei que tinha um paliativista junto, foi muito interessante porque foi um lugar onde eu menos esperava encontrar um paliativista. Foi um board de linfomas cutâneos. Era um board promovido por um hematologista do INCA. Ele não é um tumor board vinculado a nenhuma entidade específica. Esse cara, o Dr. Jung, ele
chamou algumas pessoas que ele conhece, que são de referência, tal, dermatologistas, outros hematologistas, radioterapeuta, tal, e eu discuti um caso com ele uma vez num outro evento que a gente fez. Ele falou: você não quer participar das nossas discussões, mostrando as lâminas e tal? E aí numa delas que eu entrei, e depois nas outras também, na equipe tinha paliativista. Eu fiquei pensando, mas paliativista, linfoma cutâneo, a coisa não costuma degringolar tanto para ficar tão grave. Só que um dos principais sintomas e que mais agride os pacientes com linfoma cutâneo é prurido. É um prurido maluco, né? Então faz todo... E foi interessante porque a paliativista se manifestava ativamente, inclusive perguntando, mas o que ela está sentindo, onde que tem... Tipo, tem uma participação proativa muito legal. E estava sendo muito bem acolhida naquilo. Me chamou a atenção, porque raramente a gente encontra os paliativistas nos tumor boards dos tumores sólidos mais comuns, né? É mais restrito a onco, radioterapeuta, radiologista e às vezes tem patologista, que é um bicho raro também. Uma coisa que eu queria trazer era sobre a interface da assistência. Até você comentou que por causa da interface que é necessário no atendimento, na relação médico-paciente, esse foi um dos motivos por que você escolheu a patologia, né? E aí eu fiquei tanto pensando sobre isso, até mais pra frente eu vou falar um caso específico, né? Mas o que eu pensei? Que a gente aqui tá exatamente no extremo, né? Da patologia não tem essa relação médico-paciente, com a gente tem e tem demais. E a gente tem na literatura tanto que essa relação médico-paciente, ela... É claro que isso depende não somente da quantidade, mas da qualidade, né, e da intensidade. Mas ela pode ser um fator protetivo, que aquilo traz significado para aquele contexto que você está, né, trabalhando, mas também pode ser adoecedora. Né? E acho que para as duas áreas, tanto para a área que não tem nenhuma relação médico-paciente, isso pode ser também adoecedora. E a gente tem literatura trazendo isso. Até quando você traz, quando você vê a lâmina, você fica pensando quem é a pessoa por trás. Isso, naturalmente, para você é algo que até que você faz para se proteger, para tentar dar história para aquela lâmina, para aquele diagnóstico, né? E pra gente, por outro lado, por ter uma relação, às vezes, muito intensa, também pode ser adoecedora. Como é que você vê isso hoje em relação à questão do seu autocuidado? Você sente falta? Olha, em relação à parte profissional, eu não me sinto muito agredido pela minha especialidade. Assim, eu me envolvo com os casos, mas é como se aquelas células que eu olho no microscópio estivessem conversando comigo. Assim, eu extraio a informação delas, elas me contam: olha, eu sou benigno, eu sou maligno, eu vou fazer isso, não vou fazer isso, fala para o paciente tal coisa. E isso me traz mais prazer do que preocupações, do ponto de vista de profissão. Coisas de cuidado pessoal, assim, eu sou meio deficiente, eu não sou um cara muito que me preocupa muito comigo mesmo, assim, do ponto de vista físico ou psíquico. Eu vou deixando as coisas acontecerem, tem problema para resolver, a gente tenta resolver. Não gosto de ir em academia, gosto de atividade física, mas eu tenho preguiça de sair de casa para fazer. Depois que começo a fazer, acho bom. O que eu gosto é de ler. Eu envolvo a minha cabeça com outras coisas e esse é um exercício que eu faço com alguma frequência. Tem duas coisas que eu me permito parar de trabalhar para fazer, porque eu acho que me fazem bem e me protegem para continuar trabalhando. Uma delas é preciso ter um momento lúdico, um momento de, às vezes até de ócio, mas eu preciso parar de pensar nisso e fazer outra coisa, jogar alguma coisa, ler algum livro que é interessante, que foge totalmente desse assunto, e outro é dormir. Eu preciso dormir um pouco mais, assim, agora esse horário, hoje de manhã, por exemplo, deixei as meninas na escola, eu vou voltar para casa e vou dormir 2 horas e depois só que eu vou começar a pensar essas coisas. Essas coisas me protegem um pouco. Se eu não fizesse essas coisas, eu acho que eu ia ter uma vida mais tensa, mais angustiante. Mais ou menos por aí. Legal. Agora, do ponto de vista de lidar com as pessoas, assim, realmente, eu estou numa ponta no processo diagnóstico que eu virtualmente não tenho contato com os pacientes, né? Nesse ponto, eu marquei, na hora de escolher a residência, eu marquei um X no lugar, pensando nisso, eu acertei no lugar. Virtualmente, eu quase não encontro pacientes, e quando os pacientes, e aí vem uma deficiência do nosso processo, eu acho. Quando os pacientes, e eles têm todo o direito de procurar pelo patologista deles para conversar, tirar alguma dúvida, tanto que a Sociedade Brasileira de Patologia, alguns anos, 3, 4 anos atrás, talvez até mais, fez uma campanha de conscientização para os médicos e para a sociedade em geral, para divulgar quem é o patologista, o que o patologista faz, você pode conversar com o seu patologista, procure por ele e tal. Não pegou muito, mas foi feito.
foi feita essa campanha? Para dar mais visibilidade para nossa especialidade, assim, para mostrar o que a gente faz, por que a gente faz, qual a importância do que a gente faz. Porque, pensa bem, se você é um paciente totalmente leigo na área médica e você tem uma doença grave, um câncer, você vai ter um fronte com o seu oncologista, na maioria das vezes. E o oncologista é o hub da informação, ele vai se municiar das informações dos exames de imagem, dos exames laboratoriais, das biópsias e tudo, dos exames genéticos, e ele é o fronte que está conversando com o paciente. Muitas vezes o paciente está satisfeito com aquilo, ele não vai precisar querer ir conversar com os outros médicos sobre isso. O oncologista, aquela interface, atende, né? a tradução da informação específica pelo oncologista para ele atende. Mas alguns pacientes não, alguns pacientes são mais curiosos, eles gostam de saber mais como é que as coisas funcionam, quais são os tipos de células, não sei o quê, e não necessariamente o oncologista tem que responder todas aquelas dúvidas. E aí, essa divulgação foi meio que para esclarecer o que um patologista pode fazer. Mas o acesso de um paciente ao patologista é limitado, assim, o patologista normalmente trabalha dentro de um laboratório, às vezes o laboratório é menor, às vezes é um laboratório numa mega instituição, onde os caminhos de comunicação se perdem, ele vai entrar num canal lá de call center até conseguir achar alguém que sabe o que é o caso dele, muitas vezes ele desiste no meio do caminho e não chega lá. Será que também os patologistas iriam gostar disso? Essa é uma excelente pergunta, porque a patologia é uma especialidade que por muito tempo e até hoje, ela concentra as pessoas que são mais introspectivas. Muito por esse lado de eu quero ficar aqui sossegado no meu canto, vendo as coisas sem ninguém conversando comigo, não gosto de conversar e tal. Então drena muitas pessoas mais introspectivas e poucas pessoas que são mais expansivas e que teriam a disponibilidade de se expor. E quando a gente vai fazer uma conversa, um atendimento desse, sem dúvida nenhuma a gente está exposto. A pessoa pode fazer todas as perguntas que ela quer e frequentemente algumas das perguntas a gente não tem a resposta. E na maioria das vezes o patologista não gosta de dizer que não sabe. A gente gosta de ter as respostas, mas às vezes tem coisa que a gente não sabe, só que a gente não gosta de falar que não sabe. Então tem gente que tem receio de se expor dessa forma, de ser confrontado. Tem muito patologista que não gosta de participar de tumor board, de discussão de caso, porque as pessoas podem fazer perguntas, mas e aquela célula? Por que não é isso? Por que não é aquilo? E as informações pode ser não sei. As informações hoje em dia são tão numerosas e tão grandiosas que não tem como a gente saber tudo, nunca vai ter como a gente saber tudo de todas as coisas. E tem gente que não gosta de falar, não sei. Foi uma das coisas que eu aprendi um pouco com o passar do tempo também, que não tem tanto problema assim a gente falar, não sei, mas eu posso ir atrás para descobrir. No começo eu ficava incomodado, eu queria saber, tentar estudar tudo que tinha para discutir tal caso, e muitas vezes me desgastava com aquilo, sendo que chegava nas reuniões e não precisava expor tudo aquilo, resolvia 99% com aquilo que eu já sabia antes. Hoje em dia eu tenho mais liberdade, lógico, eu me preparo, eu estudo os casos, sobretudo em respeito ao paciente, e para não deixar passar nenhuma informação importante, mas alguma filigrana, alguma pergunta muito específica, alguma questão da base de nucleotídeo que está alterada naquele códon específico da proteína, eu falo, olha, eu não sei agora, eu vou procurar, eu vou perguntar quem sabe, eu te respondo amanhã, com mais naturalidade do que era antes. Mas eu acho que, fazendo um paralelo, assim, eu praticamente não tenho interface direta com pacientes. A maioria das interfaces diretas que eu tenho com pacientes são quando os próprios pacientes são médicos, ou quando os pacientes que eu estou vendo são parentes de médicos, porque aí os médicos entram em contato comigo para conversar sobre o caso. Mas a maior parte das informações que eu consigo sobre os pacientes é com os médicos assistentes daqueles pacientes. E essas informações muitas vezes impactam diretamente no diagnóstico que eu estou fazendo. Então, ter a informação clínica adequada impacta na qualidade do meu diagnóstico. A ponto de vez em quando eu não tenho o pedido médico preenchido adequadamente, eu tenho que parar, pegar o telefone, mandar uma mensagem ou ligar para o médico que fez a biópsia para perguntar alguma coisa. E quanto mais eu sei sobre o caso clínico daquele paciente, melhor fica a qualidade do meu diagnóstico, mais eu sei quais informações eu preciso passar para melhorar ele. E a gente pode extrapolar isso para o próprio paciente. Assim, eu já tive alguns casos que eu conversei diretamente com o paciente estava na recepção do laboratório, estava precisando de alguma coisa, eu estava por lá, não, senta aqui, vamos conversar. E muitas vezes essas informações são até mais claras e mais úteis para mim do que a que o próprio oncologista passa. Então, talvez, é difícil comentar isso, assim, como patologista, mas talvez haja uma oportunidade da gente abrir um caminho de comunicação com o paciente
Só que a maioria dos patologistas, e eu também não tenho habilidade para ter uma conversa com um paciente que está emocionalmente debilitado numa situação grave. Talvez eu faça, a gente tem que ter um treinamento para não causar mal, do no harm, né? Eu tenho, às vezes, alguma coisa que eu fale para ele pode deixá-lo mais transtornado ainda. E simplesmente sentar e falar, né? Não, se eu sentar e falar tudo... Se eu sentar e falar tudo que eu sei sobre a célula para um paciente, ele não vai entender nada. A gente usa essa estratégia quando a gente quer que ele pare de fazer perguntas, né? Ele faz uma pergunta, você responde com toda a especificidade possível. Aí ele faz aquela cara, e não pergunta mais porque ele não entendeu nada. Quer dizer, é um artifício, né? Mas o maior receio que eu teria em fazer uma atividade dessa assim, eu não sei até que ponto eu posso invadir a privacidade dele para falar sobre coisas que são relativamente agressivas e que talvez não seja o que ele precise saber. Fazendo um paralelo rápido, assim, é quando você tem filhos pequenos, eles fazem perguntas, às vezes perguntas delicadas e inapropriadas. Você não vai parar para explicar tudo sobre a reprodução humana para uma criança de 5 anos quando ela está perguntando alguma coisa. Você vai explicar só aquilo que ela entende e ela se dá por satisfeita. Então, fazendo um paralelo, assim, eu não vou explicar para um paciente tudo sobre a genética do tumor dele ou sobre como aquelas células dão metástase, ou se já tem metástase ou não tem. E essa percepção de saber o quanto ele precisa, o quanto ele quer saber, eu acho, para mim, é um pouco mais delicada. É mais delicado tratar isso com uma pessoa adulta do que com uma criança, por exemplo. É interessante você trazer isso, que essa é uma habilidade, a primeira habilidade antes da comunicação, de fato, ou melhor, dentro da comunicação, é essa escuta. A gente escuta a criança, por exemplo, sobre reprodução, escuta o que ela realmente de fato quer saber, Exato. Não o que você quer dizer, né? Geralmente ela não quer esvaziar aquilo ali, ela quer simplesmente uma resposta para dar contorno para ela e ir construindo a resposta dela quando ela estiver preparada de fato para construir isso, né? E é engraçado porque a gente não combinou, né? Esse mês acabou de lançar a nossa plataforma de escuta-decisão, que é exatamente dentro dessa parte que a escuta, tanto a comunicação, são habilidades técnicas. E que muitas das vezes, apesar da gente ter uma formação que lida diretamente com o paciente, com pessoas a todo tempo, a gente não tem esse treinamento técnico dentro da nossa faculdade. Boa parte. Eu não tive treinamento prático de comunicação, como, por exemplo, a Adriana teve durante a pós, que a gente faz roleplay, faz encenações, ali de realmente como fazer essa comunicação. O meu curso de psicologia médica no 3º ano era motivo de chacota, assim, era piada, a gente não queria ir. E era levado com desdém. E hoje em dia, mesmo eu sou patologista, acho que podia me beneficiar disso, imagina. E olha a sua leitura, né? Você já teve que conversar com pacientes que estavam emocionalmente fragilizados. Então você já faz uma leitura daquele momento que a escuta para ele vai ser importante e como trazer a comunicação é um ponto muito chave. E você trouxe até uma técnica que alguns colegas utilizam, que é uma forma de bloqueio da comunicação, que é jogando toda a informação. Exato. E às vezes, durante a minha formação, eu me lembro de passando visita beira-leito, né? Que a gente estava ali com o paciente no centro, e era exatamente isso. Você chegava com um caminhão de informações altamente técnicas na cara do paciente. Aquilo não era nada empático. Pra impedi-lo de... E aí, se ele começava a falar, a gente falava, paciente difícil. E aí o paciente estava lá e eu lembro exatamente. Essa ideia de visita na beira do leito é muito doida. Eu lembro, eu estudei numa faculdade pública e a gente no internato a gente passava visita na beira dos leitos e era exatamente isso. Um monte de gente invade o quarto, que o cara já está exposto ali no quarto de hospital com um pijama seminu que não é o dele, numa cama desconfortável, não dormiu direito porque não é a cama dele, começa a falar um monte de coisa sobre ele, coisas graves que ele não entende, ele fica tentando entender, não sabe, depois sai todo mundo, vira o cara que é o mais inexperiente, que é o R1, fala, daqui a pouco a gente resolve o problema do senhor, tá bom? É muito cruel aquilo lá, né? Nossa, que palavra difícil eu ouvi. Mas é bem sobre crueldade, né? O quanto que, vou dizer pela faculdade de medicina, né? Acho que ela tá mudando muito, né? A gente vai ter que falar também sobre educação, né, e educação médica, né, mas em muito ela vai, de certa forma, alimentando, assim, alguns traços nossos, assim, eu diria, de perversão, assim, de descolamento, sabe, com o outro. Eu lembro que na minha faculdade, eu também fiz uma faculdade pública, maravilhosa, adoro, mas eu lembro que por eu fazer a matéria de psicologia e a matéria de antropologia, que era em um outro local, eu era vista tanto pelos meus colegas de medicina, nossa, Suelen, você é muito holística. O quanto eu era vista pelo pessoal da humanas, lá vem a menina da medicina. Então, quanto que não é só a questão da medicina, o quanto que é a nossa questão de cultura. Eu lembro quando eu entrava para falar sobre isso, era, mas por que você está aqui? Você não deveria estar aqui, né? O quanto que não é só da educação médica, é a nossa cultura. Sim.
Isso é uma complexidade, mas eu acho que o ponto significativo é que essa comunicação e essa forma tanto de escutar é técnico. E a gente pode perceber pela sua fala o quanto que você consegue ter uma escuta técnica para algumas questões, exatamente em relação ao sofrimento, que esse é um ponto sensível. É a partir daí, que foi como vocês deram o exemplo da criança, que a gente consegue chegar na resposta que realmente é necessária para aquele momento. Que às vezes não é tudo, mas às vezes é pequenas doses de uma maneira adequada para aquele momento e que já vai ser satisfatório para aquele paciente. E isso é aprendível, isso é treinável. Acho que esse é um ponto importante. Isso é uma questão que logo nas primeiras aulas que a Adriana fez, ela voltou para casa conversando, ela voltou com algumas coisas, questões de empatia e de escutar e de comunicação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso que você comentou, isso é treinável. E a maioria, assim, na faculdade a gente não tem esse treinamento, é uma deficiência grande. Isso é treinável e é muito bacana. Agora, você falou que eu desenvolvi alguma habilidade para escutar, eu tenho uma mulher e 2 filhas, então se eu não escutar, eu não vivo, né? Do seu dia a dia. Sabe uma outra questão que eu queria compartilhar? A gente até começou a conversar antes do podcast, mas não, vamos esperar de fato estar com as câmeras, né? Para ser bem transparente, né? Eu acompanhei um caso recente que me fez colocar um olhar para algo que eu nunca tinha pensado sobre questão, né? Eu vou contextualizar, mas era sobre um caso especificamente sobre profissional legista, né? Que trabalha sobre a morte quando de fato ela acontece, com o corpo em si, né? Contextualizando, era um caso de um paciente que um outro familiar dele faleceu na mesma casa e que só foi descoberto que este outro familiar tinha falecido depois de 4 dias. Então, quando foram de fato ver o corpo, já estava assim, em sinais de decomposição. E aí eu fiquei com a parte de fazer o cuidado do meu paciente na questão do luto, que tinha o familiar dele que tinha falecido. E um profissional de saúde que viu o corpo de fato ficou muito mexido. E ele me ligou assim várias vezes de eu preciso compartilhar com você o que eu vi. Né, como que foi difícil ver dentro daquele cenário. E dentro do cenário, que perceba, tinha um paciente sendo cuidado com os princípios do cuidado paliativo. Então, nós não estávamos preparados para aquela morte repentina, violenta daquela forma, e a gente ser deparado com aquilo. E esse profissional comentou assim, inclusive me lembrou um caso de um patologista, legista, e a gente já tinha chamado você por coincidência, de que ele parou de atender por um tempo, porque para ele ficou muito pesado fazer o trabalho dele todos os dias, porque a gente lida com a vida e com a morte, mas é essa vida que traz sentido e que traz sentido inclusive para a morte. Agora, quando de fato você não tem nem essa perspectiva, em muitos momentos você encontra a morte atravessada por alguma questão de violência. Né? Como que você visualiza isso, hein? Eu tenho alguma experiência, assim, durante a residência de patologia, a gente fazia bastante autópsia dos pacientes de hospital, de serviço de verificação de óbito da região. E do legista, especificamente, eu tenho pouco. Eu não tenho experiência com medicina legal. Meu pai é legista aposentado. Eu tenho um grande amigo de infância que trabalha comigo hoje, que é patologista e legista. Não sei se é ele o alvo dessa sua história, creio que não. Então, eu tenho essa convivência, mas não é minha prática pessoal. Os casos de medicina legal, de morte em medicina legal, muitas vezes são muito impactantes, porque são mortes violentas ou são casos dramáticos como esse, de dias de apodrecimento. O cadáver fica irreconhecível com um aspecto horrível e com um cheiro insuportável. É tudo muito ruim, né? É tudo feito para ser execrado. Mas, o que a gente... assim, as pessoas que lidam com isso no dia a dia acabam se preparando, seja porque teve alguma educação antes, algum preparo, ou acabam criando uma casca. Como aquilo faz parte da rotina, um funcionário do IML que entra num local desse, ele já imagina mais ou menos o que, ele já viveu uma circunstância parecida, ele entra, aquilo, faz o trabalho dele e sai como se aquilo fosse rotineiro. É muito mais impactante para quem aquilo não é uma rotina. Como o seu colega, por exemplo, que entrou lá e viu o corpo putrefato junto com a paciente. Aquilo é muito impactante. Eu acho que quando a gente tem que fazer o trabalho pesado desse como rotina, de certa forma, não que a gente não precise de cuidados, acho que precisa, pode despertar um monte de coisas, mas de certa forma a gente cria alguma forma de proteção. Eu lembro que durante a minha residência, que a gente fazia várias autópsias durante a residência, tinha uma professora que mostrava isso pra gente e eu comecei a ver que era verdade. Quando a gente entrava na sala de autópsia para fazer a dissecção do cadáver, dissecar os órgãos,
avaliar tudo, examinar, separar as partes dos órgãos para a apresentação, a gente está lidando com um instrumento de trabalho, com todo o respeito que o cadáver tem que ter, que a gente aprende nas aulas de anatomia da faculdade. Não que a gente não faça uma brincadeira ou outra com o técnico de autópsia, o ambiente é leve. Você está usando aqui, você está ali fazendo o seu trabalho. Mas é interessante como terminou. O paciente foi, né, suturado novamente e está sendo vestido para ser encaminhado para a funerária, para a família fazer os trâmites do funeral. De vez em quando a gente saía da sala de autópsia depois de se trocar, tomar um banho e tal, a gente se deparava com o paciente terminando de ser arrumado pela funerária, com a roupa do velório no caixão. Não é mais a mesma coisa. Tem uma né? dissociação. Ali bate aquela coisa, opa, aquilo que eu estava fazendo lá dentro... Agora é isso aqui, mas parece tão diferente. Isso é uma coisa que a gente não acostuma. Se acostuma com a parte que você é obrigado, entre aspas, você está lá para fazer como trabalho, o que se espera de você que você faz. Mas essa parte que envolve o luto, que envolve encontrar o cadáver, que envolve reconhecer que tem uma pessoa que deixou de existir, que tem uma família envolvida de pessoas que vão sentir falta, isso parece que não se absorve. Eu acho que para os profissionais do IML tem alguma coisa... mais ou menos assim também. Ele tem que ir lá, tem que fazer o trabalho vai ser feito, faz parte do meu trabalho e não vou deixar de fazer com alguma leveza. Tipo, até fazer com brincadeiras e piadas pode acontecer. Agora, quando a coisa volta para a parte social, tem um peso, sim. É um peso, Esse é um ponto sensível até, sou assim, ouvindo e fazendo uma comparação nossa. Às vezes, quantos pacientes a gente cuida, claro, guardadas as devidas proporções, acompanhamos por muito tempo, temos muita troca, mas quando a gente está em frente ao paciente ali, a gente está realmente dentro de um trabalho e temos que manter certa compostura, mas às vezes quando eu estava conversando com uma aluna recentemente sobre isso, de ir ao velório. Então a gente vai em vários momentos, e quantos velórios eu fui que, nossa, realmente assim, foi um outro momento ali. Eu estava não simplesmente como um médico, como alguém daquele paciente, mas até como uma história que foi construída, né? E aquele é um outro momento. Acho que é um pouco, se perpassa um pouco nisso que você compartilhou também, né? Agora, é interessante, eu nunca me aprofundei no estudo, mas com certeza tem. Eu lembro de na época da residência e depois a gente verificou isso. Você tem um alto índice de alcoolismo, por exemplo, entre os técnicos de necrópsia, as pessoas que lidam com o cadáver no dia a dia do jeito mais pesado, de fazer os cortes, de secar os órgãos, tirar, tal, suturar de novo. Tem um índice de alcoolismo muito maior do que a média da população em geral. Quer dizer, uma coisa deve estar correlacionada com a outra. E essas pessoas geralmente são aquelas que têm um menor nível socioeducativo, são pessoas que às vezes nem têm ensino médio e estão lá fazendo aquele trabalho. Ela não tem um preparo prévio e muitas vezes não tem um preparo durante o trabalho e nem depois para lidar com todo aquele peso que esse processo todo ao redor da morte gera, né? Tem esses profissionais que lidam com esse peri-morte, é uma coisa bem interessante de ser estudado. Agora é interessante notar, por exemplo, esse meu amigo que trabalha comigo hoje, é patologista. Ele trabalhou por um tempo no IML, agora ele não faz mais. A gente conversando... Ele não faz mais. Conversando nesses últimos dias, assim, numa conversa em casa, num jantar, assim, ele falando, não, eu tenho vontade, tenho saudade do necrotério. Do coisa do IML, tudo que eu fazia tinha muita coisa chata. Lidar com os vivos era chato. Fazer exame de alcoolismo para ver né, de bêbado dirigindo e tal. Isso era muito chato. Agora o necrotério eu sinto falta. Se eu pudesse escolher só fazer necrotério, eu voltaria com o maior prazer. Quer dizer, tem pessoas que, né, felizmente, tem gente que gosta do amarelo e não gosta só do azul, né? Então é interessante. Ele tem essa afinidade pelo processo da morte desse ponto de vista técnico. Essa parte instrumental, que bom, né? Que tem gente que gosta. E Alê, a gente sempre pede uma indicação de livro. Você falou que gosta bastante de ler de um livro que norteou a sua história, esse seu olhar, algo que você acredita que é importante para o profissional que está lidando com o sofrimento de uma leitura, né? A gente falou muito de Propósito, um livro que sempre é muito citado, do Viktor Frankl, né? Em Busca de Sentido. Você teria alguma sugestão de algum livro? Ou pode ser filme também, documentário, algo do tipo? Eu não li ainda o Viktor Frankl, mas eu ouvi bastante a respeito, porque a Adriana leu, acho que logo depois, e a gente conversou bastante a respeito da experiência dele em campo de concentração e como encontrar, como viver, né? Como encontrar motivo para viver diante daquela tragédia absurda.
Deve ser bem interessante, é recomendável. Eu me lembrei, assim, pensando rápido em duas coisas. Um livro que eu li recentemente, eu gosto eu tenho uma rotina de ler, eu leio alguma coisa lúdica que possa não fazer muito sentido, alternada com alguma coisa que seja um clássico. Então eu tento fazer essa alternativa. E um dos últimos clássicos que eu li foi do Charles Dickens, o Oliver Twist, que é a história de um menino órfão na Inglaterra vitoriana e as mazelas pelas quais ele passa até que tem um desfecho lá, eu não vou dar spoiler. Mas a história que o Charles Dickens vai narrando, ele vai descrevendo as relações entre as pessoas com um determinado grau de detalhe que você começa a sentir raiva de algumas pessoas e paixão por outras, e de um jeito muito natural de como as pessoas devem se comportar, a ponto, inclusive, de lidar com situações de doença grave e de morte. Eu acho que é um livro que transparece relações humanas para esse lado de uma maneira relativamente leve, não que seja leve de ler Charles Dickens, mas é gostoso, é aprazível de ler do jeito que ele vai descrevendo. Agora, uma coisa que eu li até antes da gente começar a discutir cuidados paliativos em casa, mas que me chama muita atenção e que voltou à tona na época do curso da Adriana, e que eu acho que é leitura obrigatória para todo mundo que passe. Eu acho que é leitura obrigatória para todas as pessoas, sobretudo para quem lida com pessoas doentes, é A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói, que é totalmente sobre o sofrimento de uma pessoa no fim da vida. Ele fica doente de uma doença que não se tem diagnóstico, e como as pessoas ao redor lidam causando mais mal para ele do que bem, desde a família, passando por amigos, colegas de trabalho, inclusive os próprios médicos caros e renomados da época que são chamados para avaliá-lo. Um manual de como fazer as coisas erradas nesse cenário, e vale muito a pena ser lido. A Morte de Ivan Ilitch, o que não fazer numa situação de doença grave. Olha, esse eu não conhecia. Já vou adicionar na nossa lista aqui. Nossa, vale muito a pena. Obrigatória, né? Eu acho. Eu não sou especialista nisso, mas eu acho. Nossa, além disso, gente, eu fiquei um pouco pensando, compartilhando, qual seria o nome desse episódio. E esse episódio fala tanto sobre comunicação. Você trouxe um olhar tão sensível para a comunicação e fez um fechamento, inclusive, com um livro que traz, né, o quanto que a gente como profissional e todas as questões que perpassam o paciente que está num processo de algum diagnóstico pode levar à morte, pode ser inclusive mais adoecedor do que às vezes de fato o próprio diagnóstico. Queria muito te agradecer pela sua presença. Imagina. Foi muito esclarecedor em relação a isso, a importância da comunicação em todos os cenários de saúde quando a gente está cuidando de alguém, viu? Muito bom. Já está no fim, é? Que rápido. Realmente é uma imersão aqui. Realmente, tinha falado, né? Era uma conversa. Vai ter que ter um segundo episódio sobre isso. Imagina, gente, foi um prazer enorme. Como eu falei no começo, eu não sabia exatamente o que esperar vindo aqui, o que vocês esperavam. Eu falei, a gente vai lá e vai conversar. A provocação que eu ia fazer seria essa, assim, o que levou vocês a chamarem um patologista? Teoricamente, eu não faço atendimento às pessoas, eu faço diagnóstico, né? Lá no final, na outra ponta, eu entrego um resultado para alguém tratar um outro alguém. Aí eu ia falar para vocês tentarem explicar para os ouvintes ou para quem está assistindo a gente, por que chamar um patologista, né? Que legal, eu posso responder isso. Para mim, me foi muito forte quando você nomeou que num tumor board você trouxe a importância de chamar a equipe de cuidado paliativo e de olhar para aquela lâmina, por trás daquela lâmina, para aquela pessoa, de outras nuances, né? Até antes da gente começar a gravar aqui o podcast, a gente comentou, mas isso é sobre cuidado paliativo ou isso é sobre humanidade? Hoje, muito do que a gente vê é uma desumanidade, quando a gente cuida de pessoas. Eu digo isso porque a gente, como paliativistas, nos nomeiam muito assim, essa parte de cuidar de pessoas é com vocês. Uhum. Mas o quanto que isso toma todo mundo. Uhum. Todo mundo dentro dessa cena de cuidar do paciente, seja o patologista, seja o oncologista, seja o radiologista, todo mundo tem que tomar a sua responsabilidade diante de cuidar de um paciente, inclusive quando você discute uma lâmina. Então, acho que foi quando você trouxe esse olhar de que, gente, essa pessoa que tem aqui atrás dessa lâmina, por essas características que vocês nomearam, né? Essa pessoa com tal perfil social, com essa idade, ela está sendo acompanhada também por uma equipe que olha para isso, por uma equipe que não tem só de humanidade, que aí vai para além também. Uhum. Talvez não seja sobre uma questão de vamos criar um ambulatório de patologistas para falar sobre isso? Talvez, não sei. Talvez sim, talvez não. Mas não é sobre esse extremo, mas é sobre esse olhar de que se você percebe, se você tem uma escuta para o sofrimento,
daquele paciente que você olha a lâmina, você vai lembrar que tem uma equipe, que tem um método para isso. Que tem um método, uma metodologia, que isso já tem artigo científico que traz que isso melhora a qualidade, que isso melhora a sobrevida dos pacientes. Então é sobre esse olhar. Isso, só fazendo uma coisa rapidamente aqui, assim, do tempo que eu tenho acompanhado um pouco de oncologia por conta dos diagnósticos, eu tenho visto também uma mudança dos trabalhos que fazem estudos, por exemplo, trabalho lançando novo medicamento para determinado tumor. Algum tempo atrás, o foco era simplesmente sobrevida global ou sobrevida livre de doença. Quanto tempo esse medicamento aumentou de vida? Sim. Cada vez mais, hoje em dia, a gente encontra, além disso, o perfil de qualidade. É muito mais difícil avaliar a qualidade de vida, mas tem aparecido com mais frequência e eu acho isso cada vez mais nobre, né? Porque a gente não quer só que... Lógico, a gente quer que os pacientes vivam mais, mas se eles puderem viver melhor, você pergunta para ele, você quer viver um pouco a mais ou você quer viver um pouco menos, mas melhor? Né? Muitos deles vão querer, não, eu posso viver um mês a menos se eu viver conseguindo ir no banheiro sozinho, por exemplo. Porque muitas vezes a gente nem pensa, mas muitas vezes é isso. Às vezes a conquista enorme daquele cara naquela semana foi que ele conseguiu levantar da cama para ir no banheiro sozinho. Isso não passa pela nossa cabeça. Alice, respondendo a sua pergunta para mim, a gente está falando aqui de cultura. A cultura sobre a saúde. A cultura como a gente tem olhado a saúde que a gente tem feito no nosso dia a dia. E para a gente que acaba formando, seja interno, seja residente, seja os alunos da pós, o que a gente percebe é que para todo o profissional da saúde que está lidando com maior ou menor grau de sofrimento, ele precisa ter uma formação em abordagem em cuidados paliativos, que é isso que você compartilhou com a gente. E é exatamente esse, meio que parece paradoxo, né? Tem um patologista, mas é exatamente nesse ponto. Porque você e todos os patologistas compõem um ecossistema de cuidado ao paciente. E aí tem uma frase muito importante de gestão que a gente fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E isso é cultura. A partir do momento que eu tenho, desde o patologista, trazendo esse tipo de questionamento para os clínicos, isso auxilia na cultura que a gente está criando de realmente tratar a doença ou cuidar da pessoa. E é sobre isso que a gente fala dentro de saúde. Então, eu até brinco, né? Os internos ou residentes rodam lá, eu falo assim, o que você está pensando? Aí alguns, ortopedia, não tem interesse no estágio. Alguns, patologia. Eu falei, opa, vamos dar uma olhadinha aqui? Porque aborda, então, na pós a gente sempre fala de uma abordagem paliativa. Então esse ponto que você trouxe, antes eu olhava muito a lâmina, o diagnóstico, mas comecei a refletir. A partir do momento que você reflete que por trás daquela lâmina tem uma pessoa que está em sofrimento, talvez seja pouca coisa, mas talvez você consiga adiantar um laudo em 1 hora, 2 horas. Você está retirando o sofrimento de quem tem que estar aguardando. E se a gente começa a fortalecer essa cultura, o jogo muda. Então é sobre isso. Assim. Sim, faz todo sentido. E eu acho que a gente conseguiu responder a dúvida até também dos nossos telespectadores nesse momento. Assim, foi uma conversa muito fluida e muito agradável. A gente agradece muitíssimo, temos um carinho imenso pela Adriana e obrigado por cedê-lo por um tempinho aqui, você e as meninas, foi maravilhoso. Agora, antes da gente interromper... É difícil terminar, né? Significa que o negócio tá bom. Fez sentido para você ter sido chamado? Fez e tem feito cada vez mais. Assim, eu comentei no meio da conversa que eu não me sinto apto a ter uma conversa com um paciente grave. Eu me sinto apto a falar sobre a lâmina com ele e pretendo não causar mal. Mas eu acho que eu tenho muito a melhorar nesse ponto ainda. E isso não vale só para a vida profissional, só para os pacientes. É melhorar na lida com outras pessoas também. E imagino que vocês devem pensar parecido. A gente sabe, faz isso, sabe bastante, mas eu vou aprender mais e vou ficar cada vez melhor. Felizmente, eu acho que enquanto a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando pior em algumas coisas, do ponto de vista físico, sobretudo, mas a gente vai ficando melhor e aprendendo outras coisas com outras experiências. Então, eu acho que eu tenho me tornado um pouco melhor nesse atendimento às pessoas que estão ao meu redor, por dar um pouco mais de atenção do que eu dava antes. E essa parte de pensar nos meus pacientes faz parte disso, né? Eu acho que a gente vai se tornando melhor. E assim, a ideia é que eu me torne melhor em comunicação, em diagnóstico, em deixar as coisas mais agradáveis para quem está por perto, em exigir coisas de pessoas que precisem que seja exigida, alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem sempre que
pensar que a gente pode melhorar nas coisas. Se você está naquele momento e fala, não, agora está tudo bem, minha vida está boa, não preciso mudar mais nada, quero que continue assim para sempre. É porque alguma coisa deve estar errada. Se não tiver alguma coisa causando desconforto, é porque você está acomodado demais. Legal. Muito bom. Nossa, sensacional, viu? Alice, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o desconforto de estar em algo que talvez não tenha uma resposta tão clara, tão óbvia, né? Mas eu acho que foi excelente. Foi muito bom. Su, sempre um imenso prazer, uma honra estar ao seu lado aqui. Honra minha. E aí, pra você, fez sentido falar com um patologista sobre cuidados paliativos? Comenta aqui pra gente, vai ser maravilhoso. Deixa uma curtida aqui também, vai ser importante. Se inscreva no canal, vai nos ajudar bastante. Alice, quer deixar uma mensagem, algo final para quem está nos ouvindo, algumas pessoas que lhe conhecem também? Eu não me preparei para esse momento de despedida, não. Achei que ele podia não chegar. Não, brincadeira, eu acho que assim, só agradecer a vocês pela oportunidade de participar, mas sobretudo pela conversa extremamente agradável que foi. Muito obrigado. E, enfim, sempre que quiserem conversar sobre alguma coisa diferente, eu vou estar disponível. Maravilha. Muito obrigado, viu, Alice? Obrigado. Valeu, galera. Tchau, gente. Obrigado, Alice.